Ok, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma vez uma aula, uma live aula sobre o conteúdo de inglês do Colégio José Maria Falcão. O assunto de hoje será o Present Perfect Tense. Estaremos vendo esse novo conteúdo nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. E também estarei dando aqui algumas dicas durante a nossa live, ok? Boa aula para todos, vamos lá. Bom, para começar, todo o conteúdo quando eu vou explicar na escola para vocês, eu sempre gosto de mostrar na linha do tempo como é que ele funciona, como é que a ação do conteúdo funciona. Com o Present Perfect Tense, que é o tempo do presente perfeito, na linha do tempo a gente está vendo aí que é um pouco bagunçado, né? Como é que funciona essa ação. Vejam só, toda a linha do tempo ela está em vermelho. Por quê? Pela definição que tem aí em inglês, we can use the present perfect to talk about things started in the past and its consequence in the present. Veja só o que ele está falando. Eu vou falar sobre ações, né? Coisas que aconteceram no passado e têm uma consequência direta no presente. Mas por que o futuro está marcado? Porque pode acontecer também desse tempo, ó, ele se alonga tanto para o passado, também pode se alongar para o futuro, porque não é uma ação definida, ela não é finalizada. Esse tempo ele se alonga para o passado e pode se alongar para o futuro. É importante, ela começa no passado, tem uma consequência direta no presente e pode ainda dar ideia de futuro. Por quê? Quando eu uso o tempo do present perfect, eu estou falando de uma ação que pode estar com um tempo indefinido. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, olha só, vou estar usando um exemplo em português para que dê a ideia do que se aproxima o tempo verbal do present perfect. Por exemplo, eu tenho alugado 3 filmes esta semana. Eu tenho alugado 3 filmes esta semana. Vejam só, já é uma coisa que precisam perceber. O present perfect vai ter o verbo auxiliar, o verbo ter, né? Eu tenho. E também o particípio do verbo principal, alugado, né? Eu tenho alugado 3 filmes esta semana. Se a gente parar para pensar, eu já estou com os filmes, porque eu aluguei no presente agora. Eu estou com os filmes porque eu já aluguei no passado. Mas veja, quando eu utilizo o elemento de texto esta semana, eu estou indicando um tempo que ainda não acabou. Essa semana não acabou. Eu posso alugar mais? Posso. Né? Então, vai estar independendo aí do meu tempo verbal. Então, eu ainda posso alugar mais filmes esta semana. Então, a minha ação ainda não finalizou. Eu ainda posso continuar a alugar filme esta semana. Porém, quando a gente for para o real, do nativo, da fala, a gente nunca vai traduzir ao pé da letra, utilizando tem alugado. Vai dizer, aluguei 3 filmes essa semana. Seria mais ou menos como isso, porque nós não temos o tempo verbal do present perfect, ou um equivalente, que é muito parecido com o passado perfeito, que o pretérito mais que perfeito que tem do português. Chega próximo, né, à ideia do present perfect tense, mas não é. É um tempo muito particular do inglês, certo? O present perfect tense, muito utilizado na fala do dia a dia também. Ok? Vamos lá. Então, basicamente, o que eu preciso saber? O tempo do present perfect, apesar de ser essa enrolada toda sobre a sua ação, que é uma ação que começa no passado e tem uma consequência no presente, pode até dar ideia de futuro, mas não finalizado. Lembrem-se disso. Não finalizado. É um tempo verbal não finalizado. Ok? Então, é importante lembrar dessa definição. E que eu vou ter como verbo auxiliar o verbo have, só que diferente de outros tempos verbais, o verbo have, ele assume aqui uma autonomia, como se ele fosse o verbo to be. Então, ele fará todas as regras afirmativa, negativa e interrogativa, porque apenas, lembre-se bem, apenas nos tempos perfeitos, o verbo have assume esse papel de verbo autônomo, certo? Que vai fazer todas as formas, sem necessidade de um outro verbo auxiliar, tá bom? Então, vamos lá, vamos para frente, vamos perceber aqui como é que funciona essa estrutura, ok? Para trabalhar com o present perfect, a gente vai ter uma coisa bem particular, que é o uso agora daquela terceira coluna dos verbos. A gente estava trabalhando, a gente tinha a coluna da base form do verbo, a coluna no meio, que é o passado simples dos verbos, e temos a terceira coluna, que essa é a que vai essa que vai nos interessar nesse momento, que é a terceira coluna, que é a coluna do past participle, que é do particípio passado.
Basicamente, o tempo do present perfect, ele é feito do verbo have ou has, lembrando, já que é no presente, eu tenho duas formas, né? Have ou has, mas o meu verbo principal que deve estar no particípio passado, ok? Aí vem o seguinte, se o verbo for regular, você vai ter que lembrar dessa regrinha que eu estou colocando aqui. Quando eu tenho um verbo regular, eu vou formar o seu particípio passado da mesma maneira que eu formo o seu passado simples. Mas olha só, não confunda as coisas. A regra de formação é a mesma, porém a tradução não, ok? Certo? A regra que eu vou estar utilizando é a mesma do passado simples, mas a tradução em si não é a mesma, certo? Se eu pegar um verbo regular, por exemplo, play, botar ele no passado, played, é uma coisa. I played, eu joguei. E se eu usar I have played, não é eu tenho joguei. Não faz sentido, né? Não? Ficou diferente. Lembrando, quando eu uso esse mesmo verbo regular na forma do present perfect tense, ele vai ter que ser traduzido pelo seu particípio passado. Apesar da escrita ser a mesma, a tradução é outra, certo? Então, I have played, eu tenho jogado, eu joguei. Posso traduzir assim, eu joguei? Pode, mas lembrando, quando eu uso o tempo do present perfect, existe a tendência de você perceber o tempo da ação, que é algo que começou no passado e tem a sua consequência no presente, tá bom? Então, se o verbo for regular, você vai usar as regrinhas básicas de formação do tempo simples, do passado simples, que é a regrinha do verbo mais o ED. Regra geral, só pegar o verbo e acrescentar o ED. Se o verbo já termina em E, basta acrescentar o D. Se o verbo termina em Y, aí eu tenho que perceber o seguinte, se antes do Y vem uma consoante ou uma vogal, se o verbo for terminado em Y e antes vier uma consoante, se for precedido de consoante, esse verbo terá que entrar nessa regrinha do Y, onde eu vou ter que trocar o Y pelo I, mais a regra geral, que é o ED, I é D, ok? Se antes do Y vier uma vogal, não cabe na regra, se usa a regra geral, como eu utilizei no verbo play, como exemplo, ok? E também temos a regrinha apenas se o verbo for regular e ele terminar em CVC, né? E lembrando que assim como está escrito aí, the stressed syllable, esse CVC ele precisa ser, né, a sílaba mais forte da minha palavra, né? A sílaba tônica. Então, quando acontece o caso do CVC, eu preciso pegar o verbo e acrescentar a ele a sua última consoante, né? Você vai repetir a última consoante e acrescentar a regra geral, que é o ED. Okay? Assim como no verbo aí prefer, né? Bastou acrescentar mais um R e o ED, que é a regra geral. Ok? Então, essa é a regra de formação do particípio passado de verbos regulares que se escreve da mesma maneira que faz o seu passado simples. Ok? Tranquilo? Se não tiver nenhuma dúvida, vamos continuar. Quando eu tenho um verbo irregular, o verbo irregular tem a sua forma especial, né? Ele não tem uma regra básica a ser seguida, apesar de alguns verbos, pela sua raiz, pela sua escrita, eles terem particípios parecidos, né? Não é uma regra específica, não existe isso, certo? Eu tenho aí o verbo write, que no particípio é reading, né? Ele tem, olha só, na sua base form ele é write, no passado ele é wrote, com O. Não nos interessa esse passado, porque aqui a gente vai estar trabalhando com o past participle, que é o written. Vejam só, com 2T, N. Cuidado com a escrita do verbo. Os verbos irregulares são os principais a serem estudados, né? Então, muito cuidado com isso. Há pouco tempo eu fiz uma pequena pesquisa sobre os verbos irregulares, aí eu encontrei a seguinte dica. Se o verbo for monossílabo, basta repeti-lo no passado e no particípio. Pessoal, essa é uma dica extremamente falha, não façam isso. Isso não pode ser regra. Verbo irregular não tem regra. Apesar da gente ter vários verbos que são monossílabos, que vai acontecer dele no passado ser o mesmo, na mesma escrita e no seu particípio também, como aí o exemplo do verbo cut, cortar. No passado ele é cut, no seu particípio ele também é cut.
Então, cuidado, isso não é uma regra. Acontece com apenas alguns dos verbos, acontece isso, cut, hit. Porém, vejam só, para derrubar a regrinha aí, que eu encontrei aí na internet aí, temos o verbo sit, sentar, que é com o i. No passado ele vai para sete. Já mudou no passado? Acabou com a regra. Não é regra. Então, pessoal, não leve isso como regra. Muito importante lembrar sobre isso, sobre os monossílabos, ok? Então, no presente perfeito, o verbo principal, é importante saber que em todas as formas, afirmativa, negativa ou interrogativa, em todas as formas, o verbo principal estará no past participle, no particípio passado. Em todas as formas, o verbo estará no particípio passado, o verbo principal, certo? Ok? Vamos para a estrutura, então. Bom, a estrutura afirmativa é feita de meu sujeito, que pode ser um pronome pessoal, a personal pronoun, I, he, she, it, ok? Pode ser a subject, um sujeito comum, Bob, Susan, e assim por diante. Depois, em seguida, vai ter o meu auxiliar da regra, que é o verbo have. Como eu falei, aqui ele será autônomo, né? Então, eu tenho duas formas, que no presente o verbo have ele é flexionado de have para has. Aí eu pergunto para você, lembra do tempo do presente simples? Quem obriga o verbo a flexionar? Quem obriga o verbo a flexionar é a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it. He, she, it, eu vou utilizar a forma has. Para os demais, eu vou utilizar have. Olha só, aí embaixo de vermelho, eu tenho aí as abreviações possíveis. O have pode ser abreviado com o apóstrofo VE e o has abreviado com o apóstrofo S. Então, fiquem atentos que na minha frase pode aparecer apenas dessa forma. A gente vai estar vendo aí nos exemplos, ok? Aí vejam só, depois do meu auxiliar, que é have ou has, eu tenho o meu verbo principal que deve estar no particípio passado. Em todas as formas, ele estará no particípio passado, ok? Então, vamos para os exemplos. I have played the piano. Aí, quando eu uso I, eu tenho que fazer a minha concordância para have. I utiliza have. E o verbo play é um verbo regular. I have played the piano. Então, eu toquei piano. Eu também posso fazer a tradução ao pé da letra. Eu tenho tocado piano, ok? Essa seria a tradução mais correta ao pé da letra do tempo aí, da forma com que está escrito. Mas a gente entende como eu toquei piano. Mas eu sei que quando eu uso I have played the piano, significa que eu toquei e continuo a tocar. Ainda no momento tem essa consequência de que é algo rotineiro que eu continuo a tocar. Ainda não parei, porque essa ação ela não é finalizada. Eu tenho um exemplo 2. He has, vejam só, para a terceira pessoa eu já uso has. He has arrived. Aí eu tenho mais uma vez aqui um verbo regular que termina com E, então basta colocar o D. He has arrived yesterday. Ele chegou ontem. Se eu fosse ao pé da letra, era ele tinha chegado ontem. Né? Então, muito cuidado aí com o verbo no seu particípio passado. O exemplo 3, eu tenho Bob's drunk. Opa, Bob's drunk. Bob's drunk. Eu posso acabar confundindo com o verbo to be no presente, né? Esse apóstrofo S. Mas olha só, depois do apóstrofo S, vem um verbo no particípio. Então, obviamente, não há por que confundir. Se eu tenho um outro verbo que está no particípio, esse apóstrofo S não vai ser a abreviação de is, e sim de has. Ok? Então, fique atento a isso. Bob's drunk. Bob has drunk this week. Bob tem bebido essa semana, né? Bob bebeu essa semana. Bob tem bebido essa semana. Ok? Então, muito cuidado aí com esses verbinhos na hora de colocá-lo. Drunk é o particípio passado do verbo drink. Vejam só. Agora eu tenho um verbo irregular nesse terceiro exemplo. Drink, né? No passado ele é drank, com um A. E no particípio ele é drunk, com U. Ok? Bob has drunk this week. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa foi a forma afirmativa. Na forma negativa, vamos lá para a definição A. We have to use the auxiliary verb have or has plus not and the main verb in the past participle. Vejam só. O que aconteceu aqui? Eu continuo a usar o meu verbo auxiliar have ou has, né?
Só que agora, para fazer a forma negativa, basta colocar o not. O not vem para negar qual verbo? É o verbo principal? Não, senhor. Não, senhora. O not vem para negar sempre o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar da regra é o verbo have. Ou seja, have ou has mais not. E o verbo principal se mantém sempre no particípio passado. Ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Vai estar no particípio e acabou. Certo? O verbo principal no particípio em todas as formas, seja afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, na nossa estrutura, eu começo com o sujeito, seguido do meu auxiliar have ou has, mais um not. Também posso fazer essa abreviação, olha só, agora sim existe o haven't e o hasn't, que quando a gente estava trabalhando com o tempo do presente simples, muitos queriam fazer isso e não era possível, né? Também no passado simples, também não é possível. Então, no present perfect, sim, é possível, porque aquele é um verbo autônomo. Ele funciona como se fosse o verbo to be, então ele fará todas as regras. Então, o verbo have ou has mais o not. A negação vem no verbo have, que é o verbo auxiliar. Em seguida, o verbo principal, que vai estar no particípio passado. Os mesmos exemplos eu vou colocar agora na forma negativa. O exemplo 1, que era I have played the piano. Agora, I haven't played the piano. Veja que a única coisa que mudou é que eu acrescentei um not ao have. No exemplo 2, he hasn't arrived yesterday. Era he has arrived, virou he hasn't arrived. Terceira, Bob has drunk, Bob has not drunk. Bob's not drunk this week. Ok? Então, o que modificou aí apenas o acréscimo do not. Coloquei formas que podem aparecer, né, em provas, né? Então, fiquem atentos que a gente vai utilizar o verbo have mais o not e o verbo continua no seu particípio passado. Tranquilo? É bem simples, a regra é só isso. Have mais particípio. Negativa. Have not mais particípio. Ou has not mais particípio. É fácil. As simple as that. Let's go ahead. Forma interrogativa. A gente sabe que em inglês, qualquer tempo verbal, na hora que a gente vai fazer uma frase na forma interrogativa, é necessário se iniciar com um verbo. Né? Toda frase interrogativa começa com um verbo em inglês. Aqui, eu vou utilizar qual verbo? O verbo have ou vou usar o meu verbo principal? Em toda frase que existe verbo auxiliar, a gente inicia com o próprio verbo auxiliar. E nessa frase aqui, o nosso verbo auxiliar é o verbo have ou has. E nesse caso, ele é autônomo. É ele que vai iniciar a minha frase, a minha sentença, que está na forma interrogativa. Então, começo com have ou has, seguido do meu sujeito, que vai ter agora essa troca de posição entre sujeito e verbo auxiliar. Em seguida, vem meu verbo principal, que continua também no particípio passado, sem sofrer nenhum tipo de modificação. Ele vai estar no particípio em todas as formas. Né? Lembrando que para ser interrogação, para ser uma forma interrogativa, precisa do pontinho de interrogação. Não pode esquecer o ponto de interrogação. Então, o exemplo 1, na forma interrogativa, ficaria assim: Have I played the piano? Segunda, has he arrived yesterday? Has Bob drunk this week? Lembrando agora algo muito importante. Quando eu vou utilizar esse verbo auxiliar no início da minha frase e é uma pergunta, eu não posso abreviar de maneira alguma o meu verbo auxiliar, certo? Por que eu vou abreviar se eu não tenho nada antes para fazer essa contração? Então, não se pode abreviar ou contrair o verbo auxiliar quando ele vem no começo da frase, ok? Então, fique atento a isso daí, não posso começar uma frase dessa maneira. Então, eu vou utilizar primeiramente o meu verbo auxiliar, seguido do meu sujeito, e logo em seguida vem meu verbo principal, que deve estar no particípio passado, em todas as formas. Tranquilo? Então, essa é a estrutura interrogativa. Né? Agora, vamos ficar atento às yes or no questions, ou seja, o uso das short answers, das respostas curtas. Como é que eu utilizo uma resposta curta? Primeira coisa, eu tenho aí o verbo travel. É muito importante lembrar que o verbo travel, por causa das gramáticas e a sua diferenciação da britânica para a americana, nós temos esse verbo escrito com um L ou com dois L's, certo? Então, esse verbo ele é regular, porém ele tem duas escritas diferentes, com um L ou com dois L's. É comum você encontrar qualquer uma das duas formas em qualquer texto ou em música, e dependendo de qual é a gramática que prevalece,
vai estar escrito da sua forma original, ou com um ou com dois L's, ok? Então, vamos lá. Quando eu tenho esse tipo de pergunta, have you traveled to the beach on your last vacation? Eu tenho uma pergunta longa, perguntando, você viajou ou tem viajado para a praia nas suas últimas férias? Aí, como é que eu vou responder essa pergunta? Eu preciso dizer, yes, I have traveled to the beach on my last vacation. Não é necessário você falar toda essa regra por completo. Basta você utilizar a resposta curta. Yes, aí vem o seguinte, eu poderia dizer, sim, eu viajei. Como é que eu vou dizer sim, eu viajei? Eu não vou fazer a concordância com o verbo travel. Toda vida que eu tiver um verbo auxiliar e tiver que usar uma yes or no question, sempre a concordância vai ser com um verbo auxiliar, que nesse caso aqui é o verbo have, ou has. Yes, I have. No, I haven't. Ok? Forma afirmativa, yes, I have. Forma negativa, no, I haven't. Tranquilo? Essa é a estrutura para uma resposta de uma yes or no question, utilizando short answer. I went to Nate